bem? Hoje tô aqui pra bater um papo com vocês. Aproveitei que hoje não tenho aula, segunda-feira depois do Enem, então a gente pediu lá no cursinho e a gente resolveu que hoje não vai ter aula pra todo mundo descansar, porque 10 horas de prova cansa mesmo, principalmente pra pessoas como eu que usam as 10 horas de prova. Gente, eu sou daquelas que assinam uns 2 dias, sério. Eu sempre assino porque eu tô ali, sabe, até o fiscal arrancar a prova da minha mão e tô tentando. Bom, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas, eu sei que eu dei uma sumida, sei que não respondi nos comentários aí no canal, mas é porque realmente estava muito nervosa, muito estressada. A semana que antecede o Enem sempre é muito difícil pra mim e não adianta, sabe? Eu sempre tô naquela adrenalina, tô nervosa e acabei não conseguindo parar pra poder gravar. Outra coisa que eu também queria falar é agradecer todo mundo que me mandou e-mail aí ao longo da semana passada. Fiquei muito feliz, gente, sabe? Receber esse carinho de vocês é incrível, assim, você acordar e ver um e-mail de alguém falando, poxa, cara, tá chegando, força, sabe? E isso é incrível, assim, são coisas que nem os meus amigos mais próximos já fizeram por mim. Então, ver vocês que só me conhecem do outro lado da tela do computador, vocês tendo essa relação comigo, tendo todo esse carinho, nossa, é super gratificante e é o que de fato me motiva a estar aqui hoje falando, não, vou gravar o vídeo, devo satisfação pro pessoal, porque eu sei que quando vocês se inscrevem no canal, vocês realmente querem acompanhar, sabe? Vocês têm o intuito de assistir os vídeos, de saber mais, me mandam e-mail, eu sei que vocês estão sempre aí tentando se comunicar comigo por outros meios também, então eu sei que eu devo satisfação pra vocês. Então é isso, primeiramente desculpas por ter sumido. Em segundo, muito obrigada a todos vocês que lembraram aí dessa data tão especial pra mim, que foi o meu vestibular aí, no caso o Enem. Bom, gente, então vamos lá, o assunto que eu queria conversar muito com vocês, que eu sei que tem muita gente que tá nervoso, muita gente que tá meio desesperado. Eu sei que pelo que eu tô vendo aí pelos grupos no Facebook, muita gente foi mal no Enem. Tô vendo muita gente assim, tipo, cabisbaixo, achando que não vai dar e que quer desistir. Primeira coisa que eu digo pra vocês eu acho que pra quem tá querendo medicina como a gente, não dá pra desistir, gente, porque assim, nunca ninguém chegou e disse assim, olha, tenta medicina, é uma coisa fácil. Pelo contrário, todo mundo, todas as pessoas, tudo na vida influencia você a o que? A desistir, tipo, porque é difícil, porque tem várias barreiras, porque tem um custo. Então assim, se você topou, se você, sabe, se empenhou e se você resolveu que você quer medicina, eu acho que você já devia ter uma noção de que as coisas não são tão fáceis. De que ao seu redor você vai ver, poxa, ir pro Enem, igual eu fui no sábado, e ver caras que já terminaram a escola 1 ano antes de mim, 2 anos de mim, isso é uma prova de que ninguém tá ali pra brincadeira, sabe? Ninguém tá ali, tipo, vou fazer o Enem por fazer. Não, as pessoas realmente, elas querem aquilo, elas desejam aquilo, elas estão há muito tempo tentando. Ou o tanto de tempo que você tá tentando, ou menos tempo que você tá tentando, ou até mais o tempo que você tá tentando. Então eu acho que a primeira coisa é saber que não é fácil, nunca foi e não vai ser. Então eu acho que, a princípio, você precisa colocar isso na sua cabeça, sabe? Ter maturidade de saber que isso foi uma prova, de que talvez você possa não ter tido o melhor desempenho que você teve, mas que se é uma coisa que você quer muito, e se é uma coisa que você já decidiu que você não vai desistir, você precisa levantar a cabeça. Eu sei que demora um dia, eu sei que hoje vocês devem fazer como eu, a gente descansa, sabe? Eu daqui a pouco vou pra casa da minha avó, vou comer um monte de coisa gostosa. Eu acho que é isso, sabe? É descansar, tirar a segunda-feira pra fazer absolutamente nada. E na terça é acordar e saber que não dá pra desistir, porque você tem outras provas pra fazer, sabe? No meu caso, eu tenho ainda o Unesp, Unicamp, FUVEST, tenho Unifesp, tenho as particulares, então são muitas faculdades ainda pra prestar. Eu não tive o desempenho, eu ainda não corrigi, mas eu não tive o desempenho ainda que eu gostaria de ter tido, pelo que eu entendi, pelo que eu vejo, assim, da minha prova. Primeiro porque no sábado eu acabei tendo que chutar 5 de natureza, assim, sem ler, gente, isso me deixou muito triste. Eu saí da prova com a cara, sabe, tipo, de puta da vida, porque eu me acabei, assim, não soube controlar o meu tempo, sabe? Eu acho que eu também tô com problema de visão, então tá ficando muito difícil pra mim poder ver o tempo, então eu tive que ficar perguntando e tal. Mas eu tive muita dificuldade, sabe, de conciliar o tempo com as questões. Então eu acabei tendo que chutar 5 de natureza sem ler, isso me doeu muito, assim, sabe? Doeu demais porque eu fui pensar em fazer, vou fazer 10, 10, 10, 10. Só que nessa de fazer 10, 10 eu não tinha visto que eu tinha deixado as 10 últimas de natureza sem fazer. Porque eu olhei assim por cima, bati o olho e achei que tivesse feito, mas não fiz, me lasquei. Então eu já fiquei muito decepcionada. No domingo eu fiquei um pouco mais feliz porque caiu um tema de uma redação assim que eu já tinha feito 2 vezes. Eu tinha um professor no passado, Júlia, eu não sei se você vai assistir, se você assiste os meus vídeos, mas caso você assistir, um super beijo pra você porque você foi lindo. Gente, ano passado ele falou assim, cara, como você quer muito Enem, vou montar uma proposta pra você. Gente, eu queria achar essa proposta aqui pra eu mostrar pra vocês, porque... não, tem que estar aqui.
Gente, porque ele foi o cara. Lógico que não foi diretamente igual a que ele fez, mas em termos do que eu tinha que escrever, foi sensacional. Ele ainda fez uma coletânea, sabe? Me trouxe aqui. Olha a pergunta. Você acha que a proibição da propaganda voltada ao público infantil é uma boa solução para barrar o crescimento dos casos de obesidade entre as crianças? Lógico que ele focou na questão da obesidade, mas já me ajudou muito. Por quê? Porque quando eu fui fazer essa redação, eu tive que pensar muito nessa questão da publicidade infantil, sabe? E outra, que eu consegui incluir a obesidade na minha redação. Então eu espero ter ido bem, né? Lógico, a gente sempre tem essa expectativa, mas pode ser que chegue lá o corretor ache uma bosta e me dê um 0. Mas enfim, a esperança é a última que morre. E eu consegui me controlar também melhor no tempo. Por quê? Eu fui fazendo, comecei por matemática, eu fui fazendo de uma estratégia que eu consegui fazer tudo e não perdi tempo. Mas é lógico que eu entreguei a redação assim, faltando a prova faltando 2 minutos, assim, pra poder acabar o tempo. Bom, o que eu queria falar pra vocês é basicamente isso. Eu sei que muita gente tá desanimado, talvez você que esteja me assistindo tá falando, poxa, Cá, é legal, tá, falar isso. Gente, eu tô falando aqui de verdade, mas pode ser que eu tenha ido muito mal, mas muito mal mesmo, porque eu não tenho certeza, eu não saí da prova assim, nossa, arregacei, sabe? Não saí, não tô me sentindo tão segura quanto a minha nota, mas eu sei que, poxa, sabe, são 3 anos que eu venho estudando. Não dá pra você chegar e falar assim e desistir. Não dá pra você achar que uma prova vai te derrubar, sabe? Foi a primeira prova, então você tem que se empenhar para as outras provas. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Outra coisa que eu queria que vocês, gente, por favor, é um apelo meu assim, corrijam as provas quando sair o gabarito oficial. Não deixem de corrigir. Por que não deixem de corrigir? Nesses meus 2 anos de cursinho, tirando esse ano, porque esse ano eu já fui ficando mais esperta, eu não corrigia as provas, gente. Eu fazia o Unesp, beleza. Fazia FUVEST, beleza, tipo, e não corrigia, porque eu ficava com medo, porque eu tinha medo de, por exemplo, fui mal e vai acabar com a minha vida. Eu não corrigi, isso foi o maior erro que eu já fiz, gente. Conversando com a minha psicóloga, conversando assim sobre essa questão dos desempenhos da prova, a primeira vez que eu fui lá, ela perguntou, a segunda vez mais ou menos, ela perguntou assim, e aí, como você vai nas provas, qual matéria que você tem dificuldade? Eu disse assim, não sei. Ela olhou assim pra mim, como assim você não sabe? Eu falei, não sei, eu não corrijo. Ela falou assim, como que você não corrige? Como que você quer ir bem nas suas provas? E é a pura verdade, gente. Por quê? Minha próxima prova é domingo, no próximo domingo a Unesp. Vamos supor que eu não corrija as minhas provas do Enem. Pode ser que venha a cair alguma questão muito parecida com a que caiu no Enem, que eu possa ter errado e eu possa vir errar de novo. Por quê? Porque realmente se você não sabe as questões que você errou, você não sabe identificar quais questões você errou pelo nervosismo e quais questões você errou porque não sabia mesmo. Então você vai ter um tempo aí de uma prova ou outra para poder se empenhar nessas questões que você não soube fazer, deixando de lado aquelas questões que você já viu que você domina. Então eu acho que isso é o principal, sabe? É uma estratégia que eu peguei pra mim esse ano. Eu falo pra todos os meus amigos assim do cursinho, eu falo, gente, não deixem de corrigir. Eu sei que a gente fica com receio, que a gente não quer ver nossa nota baixa, ou você tem medo de ver uma nota muito alta e já querer desistir. Mas eu acho que assim, que essa questão do vestibular é um conjunto de fatores, sabe? É a questão de você ter se empenhado o ano todo, é a questão de você ter ido bem numa prova, é a questão de você saber fazer prova, questão de você corrigir as provas. Eu acho que é o conjunto, sabe? Eu acho que o cara que passou é porque ele veio fazendo uma somatória dessas ações assim muito mais favorável. Não sei se dá pra entender, mas eu acho que é isso, sabe? É um conjunto de ações que acabou levando ele à conquista da vaga dele no vestibular, aí X. Porque eu acho que é isso, sabe? Eu vejo por mim, assim, nesses 3 anos de cursinho, cada ano parece que eu vou acrescentando alguma coisa, sabe? Vou pegando alguma coisa diferente, talvez uma estratégia de estudo, talvez um meio de fazer uma prova. Eu acho que isso vem me ajudando bastante. E talvez, não sei, eu tenho muito medo. Às vezes eu fico falando com vocês e eu falo, gente, já pensou se eu tiver que vir aqui no final do ano e falar, não deu, vou ter que fazer mais um ano. É decepcionante, assim, é triste, eu não quero isso pra mim. Mas eu acho que sempre, como eu digo pra vocês, eu vejo crescimento. Eu sei que eu não tô parada, sabe? Eu sei que meu conhecimento tá aumentando, mas eu de fato gostaria que ele já aumentasse o suficiente pra eu passar. Mas às vezes não é o que acontece, né? Outra coisa que eu tenho que procurar, se a gente pensar, é que cada um tem o seu momento. Deus sabe o que é melhor pra mim, sabe? Eu acho que tem alguma coisa guardada pra mim. Porque antes eu ficava muito pensando assim, não é pra eu passar, já era. Mas não, vamos esperar pra saber como vai ser. Pra saber também o que de fato me espera, porque às vezes a gente tem essa impressão, né, de ter uma coisa muito melhor pra gente aí no futuro. Talvez não tenha, não sei, gente. É triste, porque você começa a conversar sobre isso, você fica pensando na sua vida, sabe? São 3 anos que você tá nessa luta e tudo mais, e não sabe o que fazer.
fica meio desesperado. É horrível quando as pessoas vêm te perguntar, e aí? É muita expectativa, é muita gente torcendo, é muita gente querendo que você passe, muita gente também bisbilhotando mesmo porque quer ser chato, quer saber se você foi bem ou se foi mal. Mas é muita expectativa também, sabe? A família, todo mundo, poxa, e a prova, como foi? É horrível, porque chega nessa fase de vestibular, todo mundo sabe que você vai prestar, porque você meio que desaparece, né? E aí as pessoas ficam, e aí, como foi? E aí, passou? E aí, o que você acha? Então é muito triste isso tudo, principalmente porque eu acho que é uma pressão gigantesca. Mas eu queria muito sentar aqui e conversar com vocês de fato sobre isso. A primeira coisa, eu quero que vocês não deixem de corrigir as provas de vocês. Gente, não desista. Eu não sei, eu sei que tem muita gente que me assiste que quer diversos cursos, mas a galera que quer medicina, que eu sei que sempre acabando... Porque a galera que quer medicina sofre mais pressão e é que se mais põe em pressão também, né? Então, eu sei que tem muita gente que deve estar, putz, vou desistir, não é pra mim. Calma que as coisas se resolvem. Eu até tava vendo vários comentários aqui no Facebook de uma galera tipo, meu, não desiste, tem uma amiga que fez tanta pontuação e passou. Então eu acho que assim, eu acho que o ideal é esperar. Por quê? Primeiro tem que sair o gabarito oficial. Segundo, você precisa saber de fato, isso você só vai saber em janeiro. Na verdade, você nem fica sabendo, né? Você só vai ver sua nota. Se as questões que você acertou, elas vão ser as questões que vão te dar mais pontos. Porque como tem aquele TRI e tudo mais, as coisas podem ser bem diferentes do que a gente imagina. Eu acho que é basicamente isso, sabe? É esperar, é torcer. Eu acho que a esperança é a última que morre. Mas é lógico, se você só fez Enem e não vai prestar mais nenhum vestibular, e você acha que você foi muito mal, a minha dica é, corrija a prova, corrija a prova. Depois você monta uma didática, monta um esquema pra poder estudar de novo. E não desista, sabe? Partiu e não adianta ficar esperando. Eu sei que tem muita gente que quer falar assim, ah, tá bom, eu fui mal, em janeiro eu começo. Não, começa agora porque, como diz meu pai, gente, enquanto você não passou no vestibular, você ainda não tem férias. É um jeito dele falar assim, tá, zoando, mas é verdade. Então assim, não pode ter tempo perdido. Tem uma coisa que um professor meu de física falou uma vez, e é uma coisa que ficou muito na minha cabeça, sabe? Eu acho que até tem me ajudado bastante isso, que ele falava assim, que ele tem uma prima que faz medicina. E ele falou, que ela nunca tinha tempo perdido. E aí, desde que ele falou isso, eu falei, poxa, às vezes eu acabei pegando assim pra mim, e acabei vendo que às vezes a gente perde muito tempo, sabe? Não dá pra ter tempo perdido. Às vezes eu tava vendo, e são coisas pequenas do dia a dia que a gente vê que realmente faz toda a diferença, né? Eu às vezes chegava cedo no cursinho e via sempre uma menininha pequenininha lendo, né? E eu tava ouvindo minha música e ficava pensando, poxa, por que eu não tô lendo uma notícia? Por que eu não tô tentando fazer algum exercício que eu não consegui fazer ontem, sabe? Eu acho que não dá pra ter tempo perdido. Você precisa aproveitar 100% do tempo que você tiver de sobra. Eu sei que tem muita gente que trabalha, tem muita gente que faz cursinho à noite. Cara, pega o tempo que te sobra e estuda, porque você não vai ter outra chance às vezes. Ou então, você até pode ter outra chance, mas quanto mais você utilizar o seu tempo, mais preparado você vai estar para as próximas provas, sabe? Então, se você quer se preparar para o Enem do ano que vem, já começa desde já. Começa a olhar as provas, começa a olhar o que você errou, começa a olhar o que você achou mais fácil, que você dá para você ficar despreocupado. Eu acho que é se empenhar nisso, né? Começa a coletar material que vai te ajudar para estudar no próximo ano que vem, mas já começa agora. Não vou dizer agora, porque eu sei que segunda-feira todo mundo cansado, tá todo mundo morto, ninguém querendo saber de estudar, mas amanhã, já começa amanhã a montar o seu plano de estudo, sabe? Já começa a se empenhar, porque é aquilo que eu disse, se você colocou na sua cabeça que você não vai desistir do curso que você quer, a última coisa que você vai ter que fazer é desanimar. Não dá pra desanimar, porque eu acho que quando você coloca uma coisa na sua cabeça e você decide que é aquilo que você quer, que você vai lutar por aquilo, não tem por que desistir, gente, porque a gente sabe que inúmeras coisas na nossa vida da gente não é fácil, sabe? Eu sei que tem muita gente que às vezes olha assim e fala, poxa, olha a vida do Arthur como é fácil. Gente, nem todos. Tem muitos caras ainda que estão lutando lá embaixo pra conseguir, sei lá, estrelar numa novela das 9. Tem muita gente aí que quer, tipo, tá brigando pra conseguir, sei lá, uma promoção no emprego onde trabalha. Então a vida de ninguém é 100% assim fácil. Em algum momento da vida a pessoa passou por obstáculos. E pra quem quer um vestibular tão concorrido quanto o nosso, não é diferente, né? A gente vai encontrar, assim, muitos obstáculos. Às vezes obstáculos bem mais difíceis do que a gente espera, mas é aquilo que eu disse, se você colocou na sua cabeça e você tem certeza que você não vai desistir, gente, não desanima. Eu acho que é isso, eu quero desejar pra vocês uma ótima semana, uma boa semana pra vocês, que vocês consigam se empenhar nos estudos para as próximas provas. Prometo que vou tentar atualizar mais o blog, eu juro que eu vou tentar conciliar, eu vou arrumar um tempo, nem que eu grave à noite, toda descabelada, tipo, com olheira, mas eu vou gravar pra vocês. Bom, gente, é isso então. Um super beijo pra vocês. Eu quero agradecer todo o carinho, agradecer as visualizações e é lógico pedir pra vocês não esquecerem do joinha, porque o joinha é muito importante, não pra questão da visualização, mas pra
divulgação. É isso então, gente. Tchau, tchau!